Então, como Deus resolveu isso? Emprestou a bondade dele. A graça de manutenção é que torna o pecado indesculpável. Por quê? Porque o pecado passa a ser o uso da graça de Deus contra o Deus da graça. Tá certo? Quando eu erro, para eu errar eu preciso ter a capacidade de decidir. Decidir é uma capacidade divina. Eu preciso da capacidade de implementar. Implementar é uma capacidade divina. Eu tenho de ter a capacidade de arquitetar. Arquitetar é uma capacidade divina. Então o que eu fiz? Eu peguei a graça de Deus e usei contra o Deus da graça. É por isso que eu sou indesculpável. É como se eu chegasse para o Aloysio e dissesse: Aloysio, eu estou numa pior, eu preciso de dinheiro, eu estou desesperado. E o Aloysio me dissesse: Ari, eu só tenho o suficiente para levar comida para casa, eu não tenho mais nada. Aí eu digo: não, Aloysio, você precisa me ajudar, cara, eu estou desesperado, você não entende o meu desespero. Aí ele pensa o que vai ouvir em casa, pensa no que vai acontecer, mas ele não resiste aos meus apelos e me dá todo o dinheiro que tem. Eu saio correndo, em desabalada carreira, entro numa loja específica, compro um revólver e balas, venho e mato o Aloysio. Que tipo de crime é esse? É usar a graça de Deus contra o Deus da graça. É por isso que é a graça que torna a gente indesculpável. Manter é a atuação básica da graça. Os teólogos chamam-na de graça comum. Resgatar é a atuação profunda da graça. Ela não só permite que Deus perdoe, como transforme a sua imagem em quem Ele quiser. Os teólogos chamam isso de graça especial. A graça é Deus em ação social. Por quê? Porque Deus está mantendo o mundo existindo. O apóstolo Paulo disse isso de uma forma brilhante lá em Atos 14. Se você me acompanhar lá em Atos 14, passando aqui, peraí, é rapidinho então. Em Atos 14, 17, Atos 14, 17, ele diz assim: contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Você se lembra qual era essa situação? O Paulo e o Barnabé estavam naquela região de Listra e tal. E o Paulo estava pregando e ele percebeu um homem que tinha problemas de coordenação motora, de deficiência física, e ele percebeu que no homem nasceu fé. E aí ele deu a palavra de ordem de Deus e disse: em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou e andou. O povo entrou em polvorosa, pensando que os deuses tinham chegado até lá e que Paulo e Barnabé eram os emissários dos deuses. Que o Paulo era o emissário de Mercúrio e o Barnabé era o emissário de Júpiter. Aí foram correndo para os sacerdotes de Mercúrio e de Júpiter e pediram para trazer o holocausto para celebrar a vinda dos emissários dos deuses. Quando eles chegaram, Paulo e Barnabé entraram em pânico. E aí rasgaram as vestes e disseram: não, vocês não podem fazer isso, não fomos nós, é o poder de Jesus. Nós não estamos falando desses deuses, esses deuses não existem, nós estamos falando do único Deus verdadeiro. E aí disse: esse Deus verdadeiro, Ele é o único que existe e Ele sempre deu testemunho para vocês da existência dEle. E aí a pergunta é: como é que Deus deu testemunho da existência dEle para aquelas pessoas que não o conheciam? E o Paulo disse: sabe como Ele fez isso? Ele deu a vocês tempos frutíferos. E mais, Ele encheu o coração de vocês de alegria e de fartura. Ele deu sentido para a existência de vocês, embora vocês nunca soubessem que era dele.
Por isso, quando a gente vê as pessoas alegres e tal, e a gente diz, não, essa alegria é falsa, não é não. Não é não. É porque Deus está dando sentido para as pessoas continuarem até que a graça especial as alcance. Para manter o universo funcionando. Para manter a esperança da humanidade até que a redenção se cumpra. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E por último, cooperamos com a graça comum fazendo ação social, interferindo na qualidade de vida da humanidade, porque a questão é ganhar tempo para a humanidade, pela redenção dos seres humanos. Como disse o Senhor para Abrão, se houver 10 justos, não destruirei a cidade por amor deles, por amor a eles. Quando o Senhor disse isso, ele estava dizendo o quê? Que se tivesse 10 justos em Sodoma, ele ia fazer de conta que lá não tinha injustiça social, como diz Ezequiel 16:49. Se houvesse 10 justos, ele ia fazer de conta que lá não tinha imoralidade de um nível indescritível? Não. O que ele está dizendo é que com 10 justos dá para Deus reinventar a cidade. Dá para a graça de Deus atuar. E dá para a graça de Deus dar mais tempo para as pessoas se arrependerem. Nós somos agentes da graça. Tudo é fruto da graça. Nós somos os que têm consciência da graça. Tudo que você vê é fruto da graça. Mesmo aquilo que está errado porque o sujeito usou a graça de Deus contra o Deus da graça. É por isso que ele está fazendo erro. Porque para estar fazendo erro, ele tem de estar existindo. E se ele está existindo, é ato da graça de Deus. Para estar fazendo erro, ele tem de estar decidindo. E se ele está decidindo, ele está decidindo pela graça, porque decidir é um fruto da graça. Se ele está fazendo coisa errada, é porque ele está implementando o que ele está decidindo. Capacidade de implementar a decisão é uma capacidade divina, portanto é fruto da graça. Então, ele está fazendo o quê? Está usando a graça de Deus contra o Deus da graça. É por isso que ele é indesculpável. Agora, se um sujeito que não tem consciência da graça é indesculpável, nós que temos então, é melhor nem falar, né? Agora, qual é o outro lado da graça? É que a graça, que pode ser usada contra o Deus da graça, pode ser usada a favor do Deus da graça. Tá certo? A rua que vai é a mesma que vem. Então, o que significa a graça de Deus estar sobre nós? Que se você decidir fazer o bem, você fará o bem. Antes de tudo, significa que você pode decidir fazer o bem. A graça permite isso. Antes, você só podia decidir pelo mal. Se Deus não tivesse interferido, a gente só poderia decidir pelo mal. Mas Deus interferiu, então a gente pode decidir pelo bem.